Boa noite. Eu queria começar hoje orando. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos aqui para aprender da Tua palavra, para desfrutar desta bênção, Pai, que é ter a Bíblia na nossa língua e por meio dela, Pai, poder conhecê-lo melhor. Eu quero lhe pedir, Pai, em especial, para que essa nova série de mensagens, ela possa entusiasmar cada um de nós a fazer mais e melhor aquilo que o Senhor pediu, ordenou para que nós fizéssemos, a saber, proclamar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Ainda que o livro de Ruth não seja somente sobre isso, eu entendo, Pai, que esse é o foco deste livro, e eu quero, junto com os meus irmãos, enquanto Igreja Batista Fonte, aqui em Paulo Afonso, que nós de fato estejamos entusiasmados a convidar mais pessoas, a oferecer a elas essa bênção, Pai, da salvação que um dia nos alcançou. Me ajude, Senhor, a ser claro e que cada um de nós aqui saia com esse desejo de proclamar a Tua mensagem, a Tua verdade, a salvação em Jesus Cristo. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Eu ainda me lembro quando a TV da minha casa pegava basicamente 5 canais. A Dani, que fez aniversário essa semana, feliz aniversário, Dani. Ela já era uma jovem, eu era uma criança. Tinham 3 canais que pegavam muito bem, mas 2 canais que sempre meu pai falava: filho, vai lá fora e vai mexer naquele suporte que dava para a antena. Então, basicamente, era Globo, SBT e Bandeirantes, e quando queria um pouquinho de manchete ou cultura, tinha que ficar mexendo na antena lá fora. Aquele negócio de, vai filho, vai lá, pai, tá bom. Não, filho, passou, volta, e você volta para o outro lado. Também tinham aqueles que usavam uma antena interna, né? E o segredo era colocar um bombril, né, na parte superior ali da antena. Naquele tempo, o dispositivo para se trocar de canal era praticamente os filhos. O pai chegava, né, porque você tinha que toda vez ir na TV, não tinha controle remoto, filho, vai lá, troca de canal. Geralmente isso acontecia quando entrava algum comercial. E a geração de hoje provavelmente não vai saber ou nunca vai saber o que é isso. Eu visito algumas casas em lugares bastante simples e mesmo nessas casas, as TVs são as flats e bem grandes, né? Parece que, bem, com tudo que aconteceu no Brasil, a facilidade de se comprar uma TV, algo que o brasileiro gosta, tá lá. E ainda falando um pouco dessa época, eu me lembro que passava o domingo inteiro assistindo programas do Silvio Santos, que era o canal que meus pais deixavam, mas durante a semana só tinha novela. Eu vou falar aqui alguns nomes, talvez alguns vão ficar nostálgicos aqui, mas Pantanal, Mulheres de Areia, A Viagem, 4x4, A Próxima Vítima, Vamp, Que Rei Sou Eu, Rainha da Sucata, Terra Nostra, Vale Tudo, Rei do Gado. Quando eu falo algumas desses títulos de novela, me bate aqui umas musiquinhas, né? Sou desse chão, enfim. Mas é nostálgico, tá? E hoje nós começamos a estudar um novo livro da Bíblia. Não é uma carta, não é um evangelho, não é uma literatura apocalíptica com besta, dragão e cavaleiros, e nem um conjunto de regras e leis. Também não é uma narrativa histórica no estilo de Gênesis, como nós estudamos no ano passado, ou um livro de ironias, como estudamos Jonas nesse ano. Ruth, o livro que começamos hoje, é uma novela, com um estilo e uma estrutura literária muito rara. A habilidade empregada pelo autor no desenvolvimento dos episódios é bastante fina. E o desfecho, ele surpreende, visto que é por causa do final do livro de Ruth que nós entendemos um dos principais, se não o principal objetivo pelo qual Ruth foi escrito. Infelizmente, nós não sabemos o nome desse autor tão habilidoso.
A tradição judaica diz ter sido Samuel, mas é mais provável que tenha sido alguém contratado pela família real daquela época para mostrar a soberania, a misericórdia e a fidelidade de Deus na manutenção da árvore genealógica que o próprio Deus já tinha estabelecido. Em última análise, alguém queria deixar bem claro que os planos de Deus continuavam no curso que desde o princípio foram estabelecidos. Quanto ao momento histórico que tudo isso aconteceu, nós não sabemos a data exata dessa novela, dessa história. Mas o começo do livro de Ruth mostra para a gente o período em que aconteceu isso. Diz assim no capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes, essa é a primeira frase do livro. Foi nessa época dos juízes que essa novela, que essa história aconteceu. Agora, eu sei que para muitos de vocês isso ainda não significa muita coisa, mesmo que eu dissesse para vocês que esse período aconteceu em mais ou menos entre 1350 a.C. a 1050 a.C. E, de novo, eu sei que isso não significa muito para a maioria de nós. Por isso eu queria fazer um breve resumo da história até aqui, até essa época dos juízes. Em Gênesis, nós temos a criação de tudo e de todos. Temos Adão, temos Eva, outros personagens como Noé, e então chega Abraão, um personagem bastante importante na história. E por meio dele, Deus promete abençoar todos os povos. Abraão é o pai dos hebreus. E Abraão se casa com Sara, e eles dão à luz, ela dá à luz a Isaac. Isaac se casa com Rebeca, os dois têm Jacó. Jacó ele tem o seu nome mudado para Israel, que também é o nome desse povo, que lá no Egito se torna uma nação. Vocês se lembram, Jacó teve 12 filhos e um deles, José, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E ele acaba no Egito, em função do ciúme, do ódio dos irmãos, onde ele prospera. E lá ele é instrumento de Deus para salvar a sua família da fome. Que num dado momento sai de Canaã para o Egito. Com mais de 1 milhão de israelitas, depois de 400 anos ali no Egito, o povo de Israel, ele deixa essa terra, a terra egípcia, em direção a essa terra que Deus já havia prometido para Abraão, desde lá no início. Porém, apesar de todos os milagres e poder que o povo testemunhou no Egito, as 10 pragas, eles continuam céticos na palavra de Deus. Ainda duvidam de Deus. E assim, depois do povo temer mais os povos que habitavam em Canaã, na terra prometida, do que o poder de Deus, Deus resolveu que todas as pessoas com mais de 20 anos, elas não entrariam na terra prometida. Entre a saída do Egito até Canaã, o que duraria talvez cerca de 2 semanas, talvez vamos colocar no máximo 1 mês, demorou 40 anos. O povo ficou vagando no deserto durante 40 anos. Nem mesmo Moisés, que liderava a nação naquele momento, entraria. Somente Josué e Calebe, que entraram junto com todos aqueles que tinham até 20 anos no momento do decreto de Deus. Ao pisarem na terra prometida, Josué ele liderou o povo de Israel nas batalhas, mas o povo, mais uma vez, falhou em cumprir o que Deus havia ordenado. Prestem bem atenção nessa frase. Não levaram a risco as ordens de Deus. Por isso, algumas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Esse é o capítulo 3 de Juízes. No capítulo 2 de Juízes, nós lemos das próprias palavras do anjo do Senhor o que aconteceu. E entendam, anjos do Senhor aqui no capítulo 2 é uma expressão que indica o próprio Deus. Vejam,
o anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, falando dos povos que lá habitavam. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Na época dos juízes, Israel já estava em Canaã. Eles já haviam dominado a terra que Deus havia prometido. No entanto, porque não obedeceram a Deus e fizeram acordos com os povos que habitavam aquela terra, Deus deixou que aqueles povos se tornassem uma armadilha para eles. Eles se tornaram instrumentos de Deus para instruir o povo de Israel, para que não se esquecessem de Deus, para dependerem de Deus, para viverem de acordo com as promessas de Deus. Afinal de contas, mesmo as batalhas que Israel vencia, era pela vontade de Deus. Não era pela superioridade numérica ou pela superioridade estratégica de guerra de Israel. Isso é bem claro quando nós lemos o livro de Josué, que é o que antecede o livro de Juízes, mas também o próprio livro de Juízes. A guerra era ganha quando Deus determinava que ela seria ganha. Josué, o próprio Josué, tinha avisado. Ele foi o último líder dos judeus antes dessa época dos juízes começar. O que ele avisou? Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Josué ele não fez nenhuma profecia aqui. De fato, esses 2 versículos são uma lição extremamente didática usada por Josué para instruir os israelitas a não negligenciarem a lei do Senhor, que havia prometido que faria o mesmo com o seu povo se não cumprisse as suas ordens. Olha o que está escrito na lei, no livro de Números. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. E como já vimos, eles não expulsaram todos os habitantes daquela terra. Eles não demoliram todos os altares dos falsos deuses daquela terra. E eles, para carimbar a desobediência, fizeram acordos e também se casaram com quem não deveriam se casar, como havia sido alertado e proibido por Deus. Juízes, capítulo 3, versículos 5 a 7 diz: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jabuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses dele. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Sabe uma coisa muito interessante? À medida que eu mostro o contexto do livro de Ruth para vocês, que tem como base essa época dos juízes, eu penso nas várias semelhanças com o nosso tempo. Em especial, eu penso no último versículo do livro de Juízes, que mostra ter sido aquela época especialmente marcada pela falta de uma liderança espiritual, piedosa e firme. Não havia rei em Israel. Não somente no sentido de uma figura humana, mas Israel havia negado a
teocracia, a forma de governo que Deus era como rei daquele povo. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, ao invés dessa teocracia, ao invés de uma política guiada pelos princípios de Deus, o que verdadeiramente tinha ali era uma anarquia. O certo era o que cada um achava certo. Alguma semelhança com hoje? Não é mera coincidência. Quando temos cada pessoa pensando que o seu jeito é sempre o certo ou o melhor, acreditando que o seu jeito, ou achando que você é o centro do gravitacional desse planeta, ou ignorando qualquer princípio ou regra dada por Deus como se ele não existisse. A novela de Ruth se passa nesse cenário, nesse tempo. Israel estava na terra, mas sofria com as consequências dos seus pecados. Estava na terra, mas os povos que não foram eliminados se tornaram catástrofes para eles. Com isso, os israelitas clamavam a Deus por auxílio, e ele, na sua graça, levantava uma pessoa para liderar um grupo de israelitas à vitória, à libertação. Até que eles se esqueciam de Deus e pecavam. De novo, um povo se tornava instrumento disciplinador nas mãos de Deus. De novo, os israelitas clamavam a Deus. De novo, Deus os libertava. De novo, todo o livro de Juízes é assim, um ciclo. Israel se esquece de Deus, pecando contra ele. Então Deus traz julgamento por meio de algum povo que permaneceu ali na terra. Os israelitas então são subjugados. Então eles se arrependem e clamam a Deus por socorro. O socorro vem pela misericórdia, pela graça de Deus, que levanta um homem ou uma mulher para liderar Israel na sua libertação. Depois de um tempo, o ciclo recomeça. A novela de Ruth, a história de Ruth, possivelmente começa quando esse ciclo, em algum tempo da época dos juízes, estava no momento em que Deus aplicava o seu julgamento, a sua disciplina. E nós sabemos disso porque o autor nos dá uma dica. Depois de começar o livro dizendo que havia fome na terra, no versículo 1, olha o que ele diz no versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo. Então esse é o momento em que Deus agora está voltando em favor ao seu povo. A fome já estava passando. A mão de Deus que havia trazido disciplina a Israel, agora era uma mão sustentadora. Esse é o cenário da novela que veremos. Esse é o contexto histórico do livro de Ruth. Uma história que apresenta uma família de Belém, mas que se muda para Moabe, terra de outro povo. Eles fazem isso em busca de alimento. Partem de lá, de Belém, um casal e seus 2 filhos. Mas a única dessa família que retorna é a mulher, Noemi. Com ela, de fato, vem Ruth, uma de suas noras, que também ficou viúva, que ao invés de ficar em Moabe, decide ficar com Noemi, se sujeitando a Javé, o Deus bíblico, o Deus de Israel, o Deus de Noemi. De volta a Belém, na batalha por alimento, na labuta por alimento, Ruth conhece Boaz. E a esperança de Noemi é renovada. Aparentemente, esses são os 3 principais personagens. Porém, a verdade é que o principal personagem dessa novela não é Noemi, não é Ruth e nem Boaz. Ele está oculto, ele está incógnito, do começo ao fim, mas não deixa de agir nem um segundo sequer. Deus. Então, por que estudar Ruth? A primeira razão
É porque Ruth é um dos livros que compõe a Bíblia. A palavra de Deus. E como a palavra de Deus, Ruth também contribui para que cada um de nós que já creu em Cristo seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo escreveu para Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A verdade é que Ruth é um livro bem singular entre os livros da Bíblia, mas é igualmente verdade que podemos desenvolver nosso conhecimento e, portanto, nossa intimidade e relacionamento com Deus por meio do livro de Ruth. A segunda razão tem a ver com a nossa necessidade de enxergar todo o quadro sobre a história de salvação de Deus, dada por Deus. Suponho que todos vocês já sabem que Jesus nasceu de uma virgem, cresceu e morreu sem experimentar o pecado, e até por causa disso, ele serve como nosso substituto, desde que creiamos nele. Mas a salvação que Deus propôs para nós pecadores não começou com o nascimento de Jesus e nem terminou com a ressurreição, a ascensão de Jesus. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. O plano de Deus para nos salvar começou antes mesmo desse mundo existir. Antes de cada um de vocês e de mim mesmo existimos. A Bíblia, do começo ao fim, mostra a história de um Deus criador que não abandonou a sua criação. Nem mesmo quando a pérola da sua criatividade, o ser humano, mesmo quando nós deixamos ele de lado para fazer o que nós pensávamos ser melhor. Ou se quiser falar na terceira pessoa, quando Adão e Eva decidiu fazer o que desagradava a Deus. Quando eles queriam ser autônomos, sem depender de Deus. Os 66 livros da Bíblia são como um quebra-cabeça bastante especial. Como se cada livro fosse uma peça desse quebra-cabeça. Mas quando colocamos essas peças em ordem, nós vemos a imagem do principal personagem dessa história. Jesus. E o livro de Ruth é uma dessas peças desse magnífico quebra-cabeça que nos mostra um pouquinho da sequência dessa história da salvação planejada e executada por Deus. Em terceiro lugar, o livro de Ruth nos ajuda a confiar na providência de Deus. Na história, no livro de Ruth, não há nenhum milagre, mas nem por isso Deus está ausente nessa história. Nunca pense que a falta de milagre significa que Deus se esqueceu de você, que Ele está dormindo ou que Ele está ausente. O final do livro de Ruth nos mostra que nada do que aconteceu deixou de ter a supervisão, o cuidado e a bondade de Deus. Em quarto lugar, o livro de Ruth nos apresenta personagens com caráter exemplar. E a nossa sociedade carece disso. Temos falta disso. Ruth, por exemplo, nos inspira a ser leal, sincero e corajoso. Boaz, personagem que aparece no segundo capítulo do livro, nos motiva a sermos justos, nunca passivos quando temos a oportunidade de fazer o bem, compassivo e é especialmente um exemplo aos homens como modelo de hombridade. E em quinto e último lugar, e eu até dou destaque a esse ponto, o livro de Ruth nos lembra que o evangelho não é somente para um povo. A misericórdia de Deus, ela está presente em cada uma de suas ações, porque misericórdia não é somente uma ação que Deus faz parte do caráter de quem Ele é.
Nada do que ele faz, vou me fazer de outra forma, tudo o que ele faz tem parte do seu próprio caráter, e misericórdia faz parte disso. O salmista, ele escreveu, Salmo 145, versículos 8 e 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Ruth não é de Israel. Ela é de Moabe, um povo que era inimigo de Israel. Mesmo assim, Deus usa uma estrangeira para proporcionar a Israel exatamente o que lhes faltava. Um líder espiritual, piedoso e firme. Um líder que a Bíblia vai nos dizer que era um homem segundo o coração de Deus. Quem é esse? Davi. E o que Ruth foi de Davi? Essa é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Que Ruth foi de Davi? Bisavó. Júlio e Pedro, quando vocês planejarem filhos e tal, aí tem uma lista de nomes bem legais aí, ó. Rão, Rão, aqui para casa, já. Ler o livro de Ruth deveria nos ajudar a entender e refletir o coração de Deus pelas nações, nas nossas próprias vidas e ministérios. Uma estrangeira, alguém de um povo inimigo de Israel, foi usada por Deus para ser instrumento no plano de Deus, que desde o início não mudou. Ele resgataria os pecadores. Concluindo, nas palavras do pregador escocês Sinclair Ferguson, o livro de Ruth não é um trabalho teológico profundo como a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Também não é uma sinfonia magnífica sobre a obra de Cristo como o Evangelho de João. Ainda assim, é um livro que, em última análise, aponta para a vinda de Cristo. Que, como nós sabemos, já veio há cerca de 2000 anos para tomar o nosso lugar. E ele pagou com a sua própria vida a culpa que cada um de nós tem por causa dos nossos pecados. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. E tudo o que ele requer é que creiamos na sua palavra. E quando cremos, nós nos colocamos à disposição para que a sua vontade seja feita. Isso requer que conheçamos a sua vontade e obedeçamos às suas orientações, princípios, ordens. E uma dessas ordens é que façamos discípulos de todas as nações. Como eu apresentei, há algumas razões para estudarmos o livro de Ruth, mas eu creio que a principal razão pelo qual Ruth foi escrito é para mostrar ou relembrar que a vinda do Messias nunca deixou os planos de Deus. Em meio a toda a desobediência e infidelidade a Deus por parte de Israel, em meio a todo aquele caos, quando cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos, a esperança da promessa de Deus, de alguém que pisaria na cabeça da serpente, ainda estava em voga, ainda valia. Deus nunca se esqueceu do que ele prometeu. Por quê? Porque ao contrário de todos nós aqui, Deus é fiel às suas promessas, às promessas dele. Se ele prometeu algo, não tenham dúvida, isso vai acontecer. E as nossas ações não mudam os resultados das promessas de Deus. A questão sobre sermos fiéis a Deus é
se queremos ou não participar da vontade soberana dele, junto com ele. No time dele ou não. Não se engane. Você faz parte da história que Deus tem supervisionado e dirigido. Cada um de nós aqui. A questão é, de qual lado você quer estar? Isso não tem a ver somente com as suas decisões pessoais, mas a decisão que tomamos enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, ou corpo local de Cristo. Vamos ou não participar ao lado de Deus nessa história de resgate, de redenção, de salvação? Eu quero fazer uma ilustração com vocês, com o risco de que, no futuro, vocês não vão se lembrar de nada do que eu falei aqui, somente dessa ilustração. Mesmo assim, eu quero tomar esse risco. Júlia, você pode vir aqui, por favor? Felipe, você pode vir aqui, por favor? Roberto, você pode vir aqui, por favor? Quando Jesus veio e começou o seu ministério, ele ensinou especialmente 12 pessoas. Elas foram chamadas posteriormente de apóstolos. E para estas pessoas, Deus revelou muito mais do que para as outras. Mas ficou a responsabilidade para que eles continuassem com a tarefa de apresentar o rei do reino de Deus. E com essa ilustração é mais ou menos o seguinte, é como se Jesus desse para o apóstolo Pedro, o Tiago, o Judas, sei lá quem fosse, a responsabilidade de ir por todos os lugares anunciar, semear o evangelho de Deus. Vai lá e semeia. E dê o quanto você quiser para cada um lá. Da mesma forma, ainda que entre esses 12 não tivesse uma mulher, na nossa ilustração aqui tem mais uma pessoa que vai dar sequência a esse projeto, que em última análise não é somente meu, do Zambelli, seu Lu, seu Dani, Ricardo, mas é da igreja. Vai lá e semeia. Tem mais um, está até fechadinho aqui. Judas Iscariotes. Fato, de novo, para mais uma pessoa, para esses 12, está fechadinho, abre aí, cara, e distribui o quanto você quiser para cada um. O que eu quero fazer com isso, meus queridos? Obrigado por semear aqui. Eu espero, eu realmente, e vou orar por isso, e quero orar por isso ainda hoje com vocês, é que a nossa comunidade se entusiasme em semear a palavra de Deus. Não somente aqui no Clériston Andrade, não somente em Paulo Afonso, mas como vocês sabem, especialmente nos lugares onde ainda não foi semeado. E a verdade, meus queridos, é que a gente tem muitos lugares aqui próximo que o evangelho ainda não chegou. E quando eu falo que o evangelho ainda não chegou, eu estou dizendo que a verdade ainda não chegou, de que existe um único, exclusivo Salvador e o nome dele é Jesus Cristo. E não existe nenhum que faça o intermédio entre nós e Deus, entre nós e o Pai, a não ser Ele. Uma verdade que nos apresenta como pecadores, e como pecadores temos a necessidade de sermos resgatados, porque a culpa do nosso pecado gera morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. É responsabilidade nossa. O livro de Ruth, colocado
Onde está na Bíblia? Ele dá uma pincelada desse quadro de Juízes, que ainda assim é maior na Bíblia toda, mas está ali essa família, essa mulher que passa por uma desgraça, mas no final tem a sua esperança renovada. E tem a participação de uma estrangeira, ela não foi a única. O que nos dá ainda mais atenção de que não são somente sudestinos e nordestinos que entram na família de Deus, mas o Brasil todo, o mundo todo. Isso só vai acontecer. A grande comissão só será cumprida se nós participarmos desse dever. Eu quero orar com vocês, mas eu adoraria que depois de eu orar, então pode até esperar um pouquinho mais, Carmen e Roberto, para virem para cá, que vocês orassem em silêncio, depois de eu orar. E se for verdade no coração de vocês, que vocês se comprometessem com isso. De ser um instrumento de Deus para que outras pessoas pudessem receber a verdade do Evangelho. A verdade que um dia nos alcançou, nos agraciou. Ninguém aqui merece a salvação. Ninguém. Mas Ele nos deu como um presente. Se não todos nós, a maioria de nós aqui, pelo menos até onde eu conheço, recebeu esse presente e agradeceu a Deus. Alguns de vocês têm sido mais contentes do que outros. Alguns de vocês entendem com mais profundidade o perdão de Deus do que outros. Mas eu espero que todos nós continuemos crescendo em maturidade para levar ainda mais a sério a santidade que Ele requer de nós e o dever que nós temos, todos nós temos, essa igreja tem, de levar a salvação originária em Jesus Cristo, originária em Deus, desde Gênesis até Apocalipse. É isso. Deus quer salvar. E Ele salva. Nós somos exemplo disso. Senhor, obrigado. Obrigado por um livro como o de Ruth. Eu te peço primeiro por mim, Senhor, para que de alguma forma eu passe a tarefa para meus irmãos aqui como me compete, Pai. Para que cada um de nós aqui saia entusiasmado, empolgado, Pai, em perceber, em fazer esse anúncio da Tua palavra. Em especial, Pai, eu me refiro à salvação que temos em Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, a perceber nessa novela que no final das contas, Pai, o Senhor utilizou uma estrangeira, uma pessoa que não era nem do povo escolhido, para que pudesse fazer parte da árvore genealógica do nosso Salvador. Que privilégio. Pai, nós queremos apresentar isso, nós queremos fazer parte, Pai. Ainda nós aqui, talvez se não todos gentios, mas alcançados igualmente pela Tua graça, que a gente perceba pela Tua palavra, Pai, não somente como um dever de fazer isso, mas ter a alegria de fazer isso, como uma responsabilidade, Pai, que pode colocar nossos amigos e até os nossos inimigos na família do Senhor. Nos use para a honra e glória do Teu nome. Eu, Pai, oro por essa igreja para que ela cresça em qualidade, no conhecimento, em intimidade com o Senhor. Mas que isso, Pai, resulte em frutos que, eu não tenho dúvida, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem convence. Mas como bênção, Pai, vemos novas faces aqui no nosso meio. Pessoas junto conosco adorando ao Senhor. Para a honra e glória do nosso Pai, do nosso Salvador e do Espírito Santo que nos convence e habita hoje em nós. Que o Senhor, exclusivamente o Senhor, seja louvado. Nos use. É o meu pedido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço a vocês que orem, se querem se comprometer com isso.